o Imaculado Coração de Maria. Nos consagremos a Nossa Senhora. É importante isso porque, lembrando disso, há uns 15 dias atrás estamos preparando a nova escola diaconal na nossa arquidiocese. Estava com as famílias dos futuros aspirantes à escola e teve 2 testemunhos de uma esposa de um diácono e também do outro diácono, me marcou muito, porque ela dizia assim: quando o pároco convidou o esposo dela, para entrar na escola diaconal, ela logo pensou em Nossa Senhora. Porque a nossa família? E ela logo pensou: consagro a ti, ó mãe, esse momento na minha vida. E o outro diácono, Luiz, também, quando há 30 anos atrás apareceu um bebê para ele adotar, para a família adotar, ele não sabia o que fazer porque não tinham condições. A primeira coisa que ele falou: consagro a ti, Nossa Senhora, esse momento na minha vida. Que me marcou muito, porque foram 2 momentos fortes com Maria na vida das pessoas, automaticamente, porque a primeira coisa que nós lembramos também quando nos falta é a mãe, não é? Ou na dor, como o padre Tiago testemunhava ontem, ou nós mesmos. O primeiro que o filho grita quando acontece alguma coisa: mãe! Não é verdade? Claro que é. E a mãe tem esse coração amável. É por isso que cada um de nós, na primeira situação, lembra de Maria, porque é algo natural, inerente ao nosso coração. Iniciando esse dia, até porque Betânia foi consagrada a Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro de 1995. 30 anos, celebraremos agora dia 12. E naquele monte, onde foi a primeira missa, Padre Léo também consagrou Betânia a Nossa Senhora Aparecida, que foi tirada das águas, quebrada da sujeira, e hoje é esse sinal para o nosso Brasil e para o mundo. E essa é a missão de Betânia também: acolher cada um que vem desfigurado, machucado, sujo, quebrado. Não refazer, porque cada um de nós é sempre essência, é imagem e semelhança de Deus. A missão de Betânia é acolher, de restaurar e trazer a imagem original. E olhando para Maria, nossa mãe, que peçamos, consagrando nossa vida à Nossa Senhora, entregue a sua vida, o teu coração, as suas lutas, ao coração imaculado de Maria. Maria que guardava tudo no coração. Maria também guarda a cada um de nós no seu coração. Por isso, como filho e como filha, oferece o teu coração ao coração de Maria. E oferecer o coração é oferecer a vida. Ofereça tudo aquilo que está em seu entorno, fora, mas aquilo que grita no teu coração. Quantas mães, quantos pais, quantos filhos agora gritando pela mãe. Quanto desespero e quanta dor. Quem sabe você vive a dor agora da preocupação, de alguma enfermidade, de alguma luta. O seu dia de hoje, esse nosso acampamento, esse nosso encontro de Betânia, festejando esses 30 anos, louvando ao Senhor por essa caminhada. Coloca o teu coração, porque Padre Léo sempre nos dizia que nós temos que ser Betânia. O nosso coração deve ser Betânia. Por isso, coloca o teu coração agora no coração de Maria. Confia a tua vida, confia a tua história à mãe, que guarda, que cuida de cada um de nós. Cantando, nos consagremos a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como
propriedade vossa. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Mais uma vez, Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. E lembrando de Nossa Senhora de Betânia, vocês precisam aprender e procurar o terço de Betânia que Padre Léo nos deixou. Então, desse terço, em cada meditação, nós meditamos o carisma de Betânia. A missão nossa, de cada um de nós, de vivermos Betânia, de sermos Betânia. Podemos nos sentar? Somos convidados, nesta manhã, a meditarmos Betânia como lugar do acolhimento, do lugar acolhedor. A termos um coração Betânia. Como eu já disse, Padre Léo sempre nos motivou, e vocês devem ter ouvido nas pregações, mas nos nossos livros tem, né, que muito mais do que um lugar, cada um de nós deve se transformar em Betânia. Cada um de nós deve ser Betânia. Jesus precisa encontrar no nosso coração um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira. Se lemos Lucas 10, 38, vemos Jesus na casa com Marta, Maria e Lázaro. Toda a intimidade e o amor que Jesus tinha por aquela família, por aquela comunidade. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E tudo aquilo que meditarmos hoje, quando falarmos de Betânia, não pensemos em Betânia como um lugar. Pensamos em Betânia como o nosso coração. Tudo aquilo que meditarmos hoje deve fazer olharmos para nós. Porque nós precisamos, a cada momento da vida, olhar para o nosso coração. Porque se olhamos para fora, é muito mais fácil resolver um problema olhando de fora. Dando solução para os problemas dos outros. Arrumando sempre soluções fáceis para o problema dos outros. A quem sabe a nossa também, quem olha de fora, meu, quanto defeito tem essa Betânia. Não quero mais aparecer em Betânia. Eu cheguei lá, vi isso, eu vi aquilo. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, não é? Quando o olhar é ruim, ele sempre vê coisa ruim. Em todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. E é por isso que é importante, na pregação de hoje, nesse momento, olharmos para o nosso coração. Vamos falar da Betânia do nosso coração. A nossa Betânia. E olhando a partir de nós, pedir ao Senhor a nossa conversão, a nossa mudança de vida, a nossa transformação. Por isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, em Lucas 10, 21, vamos ler até o 37. São dois textos, mas eu vejo que são textos importantes que vão nos ajudar. Lucas 10, 21 até o 37. Os textos falam, o segundo fala do bom samaritano, né? Porque quando vi o tema da pregação, logo lembrei do evangelho do bom samaritano, mas vendo um pouquinho antes o texto, para vivermos Betânia, temos que ter um coração puro, um coração aberto à graça de Deus, um coração sensível. E não é Deus que escolhe o coração, não. Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes é o nosso coração que não está aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para dar. É muito claro isso, porque e o grande mal muitas vezes nosso é esse, porque a gente olha para os outros, olha para uma situação, como eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e vamos nos comparando, e não abrimos o nosso coração para que Deus faça o projeto que Ele tem para fazer na minha vida, porque eu não sou igual a ninguém. Por isso toda comparação é mal feita, ninguém deve se comparar. Eu sempre penso muito nisso e sempre falo muito isso, porque quando me comparo, eu mato o próprio Jesus no meu coração. Eu mato o próprio Deus que está em mim, porque sou imagem e semelhança. Eu mato a ação de Deus, porque como eu quero ser igual a alguém, se eu sou diferente? Se Deus me criou único, não existe ninguém igual a mim nesse mundo. Por que a comparação? A comparação mata o plano
e a ação de Deus em nossa vida. E antes de iniciar o texto, lembrando mais alguma coisa, tem um tema que eu lembrei agora. Dia 9 de julho, vamos celebrar Santa Paulina, nossa vizinha em São João Batista. A 8 quilômetros de Betânia temos Santa Paulina. E na história, né, Santa Paulina veio de Trento, na Itália, com 12 anos. E logo ali em Vígulo, quando criaram e deram o nome para o lugar de Vígulo, ela iniciou a catequese na pastoral e logo pediu para o seu pai para fazer uma casinha para dar catequese e começou a acolher uma doente. Mas uma menina tão nova, uma adolescente, porque ela, não é, no lugar, imagina, no meio do mato lá no Vígulo, né? E até hoje é um lugar assim, um ambiente muito gostoso, o Vígulo, né? Por que Deus escolheu ela? Deus não escolheu ela. Deus só falou, botou no coração e ela disse sim. E se ela não tivesse dito sim como criança, como adolescente, deixado para lá, hoje não teríamos Santa Paulina, não teríamos as irmãzinhas, a Imaculada Conceição. É a ação de Deus. Por isso Deus quer fazer no meu e no seu coração. O que nós precisamos é dessa abertura de coração, meus irmãos e minhas irmãs. Não termos medo. E o mundo, muitas vezes, reclamamos do mundo e falamos do mundo, mas o mundo está do jeito que está por isso. E claro que é mais fácil culpar o outro. A sociedade está do jeito que está, por culpa minha e por culpa sua. Porque muitas vezes eu sou conivente do jeito que ela está, e você também é conivente do jeito que ela está. Porque quanta coisa Deus já colocou no meu coração e no seu coração, e que você disse não. Arrumou desculpa para dar uma catequese, para ajudar uma obra, para estar numa obra, para fazer uma ação de evangelizar, uma ação social, pregação, motivação, para estar ao lado de alguém, para se dispor, não é verdade? No ministério de música, de se dispor na leitura, se dispor no grupo, tantos motivos eu vou dizendo não, não. Quantas pessoas batem a sua porta e você diz não? Quantas pessoas que você sente, eu preciso visitar aquela pessoa, e você fala, vou deixar para depois, eu estou muito ocupado, não tenho tempo. Quanta coisa Deus já moveu no seu coração para você empreender e fazer, até como empresário, alguma coisa assim. Ai, não vai dar, eu não consigo, eu não posso. E o mundo vai ficando pior. E a gente quer culpar sempre quem está fora. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Eu preciso me converter. Não é o mundo que precisa mudar, não é o marido que precisa mudar, não é minha esposa e meus filhos, não é a sociedade e meus colegas que eu não suporto, que eu não aguento, que eu não aturo, ou não sei o que mais. Não, eu preciso mudar, porque a partir do momento que eu mudo, que eu me converto, que eu abro o meu coração, tudo muda. Aqui no Viver Betânia está escrito, eu trouxe o Viver Betânia hoje, eu estava lendo ontem, ainda lembrando aquela frase do Padre Léo que está aqui, né? O amor é a única força capaz de mudar as pessoas. E é verdade. Não o amor do mundo, o meu amor. O amor de Deus que está em mim e que deve estar em mim, que eu tenho que pedir todo dia. É esse que vai mudar aquela situação que eu estou achando difícil e que eu acho impossível. E Jesus sempre nos provoca. Jesus sempre nos chama. Jesus sempre nos alerta. E Jesus tem me dado um puxão de orelha tão grande, uns tempos para cá, que eu percebo, meu Deus, é verdade. Cada vez que eu faço alguma coisa que eu não devia fazer, logo me acontece alguma coisa, eu pensei, foi por aquilo. É interessante isso, eu acho que isso é muito bom perceber isso. Isso me ajuda, quem sabe, me ajuda a fazer mais silêncio, a pensar mais em mim, a pensar na minha mudança, a pensar na minha conversão, na minha transformação de vida. E é assim que tem que ser. E porque Deus corrige quem Ele ama. Deus cuida, atento a quem Ele ama, a quem se abre a sua ação. E vamos então para o Evangelho. Senão eu vou falar e nem vou ler o texto que eu preparei para vocês. Lucas 10, 21 até o 24, depois iniciamos, dividido aqui por tema, o bom samaritano. Esse texto de agora é a exclamação que Jesus faz quando volta os 72 discípulos da missão. Naquela mesma hora, Jesus exaltou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado.
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse, e hoje para nós também, de todos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Vou parar por aqui por enquanto. Jesus exulta de alegria. Jesus louva ao Pai, porque o Pai revelou a sua misericórdia, o seu amor, deu o dom aos pequeninos. Esse 72, esse grupo, né, o número simbólico também, esse grupo que foi à frente de Jesus para pregar e para evangelizar, sem instrução nenhuma, para mostrar o quê? Que a ação do Espírito Santo é maior, que a ação do Espírito Santo, ela age, ela acontece no coração que se abre, no coração que deixa toda a sua capacidade, a sua inteligência intelectual para deixar que Deus age. Aqui não está falando de não estudar, não aprender, né? De não se catequizar, não entender, não é isso. É da soberba de eu achar que as minhas palavras é que vão transformar o coração das pessoas. Nada disso. O que vai transformar o coração das pessoas é aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale e da maneira que eu haja na vida e na sociedade. Isso é que faz mudar e transformar o coração das pessoas. E isso alegra o coração de Jesus. Nós não paramos muitas vezes para pensarmos, eu tenho meditado e quando medito o Evangelho vou percebendo isso. Como Deus fica contente. Imagina, Jesus estava pulando, exultou. Exultar quer dizer pular, se alegrar, louvar a Deus. Porque os discípulos voltaram tão felizes por aquilo que eles tinham feito, pelas graças que eles tinham realizado. E Jesus exulta. Isso para nós, quem sabe, é difícil, não é que é difícil, mas nós não paramos para meditar. Nós lemos a palavra e não olhamos o detalhe de cada palavra. E será que Jesus pulou de verdade mesmo? Bom, se o texto falou, Jesus não estava, o evangelista com certeza não mentiu. Jesus pulou, exaltou, porque o reino de Deus estava acontecendo em pequenos gestos. E o que será que esses homens e mulheres, esses 72, esse grupo, foi pregar? Foi falar de quê? O que eles disseram? Que Deus é amor? Que se sentiram amados, transformados por Jesus? Que aqui estava o prometido, aquele que os profetas anunciaram, está aqui no nosso meio. E começaram a falar e com certeza pregar do amor, da graça e com certeza a alegria. A alegria por terem conhecido o caminho, por terem conhecido esse novo profeta que veio trazer tudo aquilo que o povo esperava, aquilo que o povo sentia e ardia no coração. E aqui com certeza eram pessoas humildes. E essa é a grande exaltação de Jesus. E é isso que Jesus pede de mim e pede de você. Que nós possamos nos despojar de tudo. E quando eu falo de tudo, não é daquilo que está fora. O poder dos bens, o poder das coisas, quem dá somos nós. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nós é que damos poder para as coisas. Esse é o grande mal, é por isso que a conversão, a mudança tem que ser dentro de mim. Porque aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, não pode me deixar que eu seja melhor que os outros. Aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, deve me levar a servir mais os outros. A minha capacidade intelectual, o meu estudo que é bom, né? Eu falava com a Adriana aqui, falava com a Adriana Clemes também, o grupo das mães que oram, elas falavam do livro que elas têm, que elas estão estudando agora, né, as partes da missa, e ela exclamando com tanta alegria, a Adriana também aprendendo tanto sobre a missa. Isso é fundamental, porque às vezes a gente vai para a igreja, vai para a missa e não sabe o que acontece. E as pessoas acham que a missa não tem sentido por isso, porque não sabem o que acontece, porque temos que nos catequizar, temos que aprender, estudar. Olha que riqueza. Isso sim, eu vou para um grupo para aprender sobre a minha igreja, a minha fé. Isso nos enriquece, isso não torna ninguém melhor ou pior, mas me faz que eu tenha um compromisso de quê? Que eu viva melhor a Santa Missa.
que eu viva com intensidade a Santa Missa, que eu viva com intensidade a minha missão. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, quer que abramos o nosso coração, abramos o nosso espírito a essa ação, para que o nosso mundo seja um mundo melhor, para que a minha família seja uma família melhor por causa de mim. Não só por aquilo que o Papa Leão diz, não por aquilo que o meu bispo diz, não por aquilo que o meu pároco diz, ou por aquilo que o diácono diz, ou no meu grupo, não. Porque por aquilo que eu digo, por aquilo que eu vivo, porque o mundo se transforma a partir da base, a partir do chão do nosso dia a dia. E Padre Léo sempre dizia, tudo aquilo que cresce grande, né, é monstro, né? Vira monstro, não é da base, é aqui no meu dia a dia, é hoje aqui estarmos aqui. Esse momento de Betânia tem que nos levar a viver esse compromisso de ser Betânia no mundo, de viver o amor acolhedor, de estar aberto, onde Jesus possa de verdade sentir nesse lugar, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira. Um lugar onde Jesus possa descansar. Jesus tem que encontrar também descanso no meu coração. Por isso, diminuir a agitação, se colocar aos pés do Mestre como Maria, para ouvir. Maria, para que ela se colocou aos pés de Jesus? Para ser catequizada. Ela fez silêncio, porque essa era a dinâmica. O Mestre estava ali e os discípulos se sentavam para ouvir o Mestre falar. E é isso que nós temos que fazer, abertura de coração, porque na adoração ao Santíssimo, na oração pessoal, que é fundamental, todos os dias nós temos que ter a nossa oração sozinhos, pessoal. Não para falar, quem sabe, já falamos tanto, já pedimos tanto, mas para ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer. Porque é falta de educação eu só falar e não ouvir o outro. E a oração é diálogo com Jesus. E diálogo eu falo o quê? Falo de mim para a pessoa, não dos outros para a pessoa. Eu tenho que chegar diante de Jesus e falar de mim para Ele, não do outro para Ele. Tenho que falar da minha vida. E deixar que também Jesus mostre depois, na minha oração, aquilo que Ele também quer falar. Aquilo também que Ele quer dizer para mim. Só que muitas vezes é tão difícil nós pararmos, fazermos silêncio e ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer. É tão dolorido deixar a nossa consciência falar, não é? Deixar a nossa consciência dizer, eu preciso tomar esse caminho. Eu preciso acertar isso na minha vida. Não se sentir acusado, lembrando, quem acusa é o demônio. Deus não nos acusa dos nossos pecados. Quem sabe a nossa consciência acuse sim, mas no sentido de diminuir, de nos pisar, é o demônio que pisa, que quer nos pisar, dizer que nós não temos condições, que a nossa vida não vai mudar, que eu não tenho mais jeito, que aquela pessoa não tem mais jeito, que pode parar tudo. O demônio faz isso. Quando Jesus fala, Ele nos aponta caminhos. Quando Jesus fala, Ele nos dá a direção. Quando Jesus fala, Ele nos diz, procura aquela pessoa. Ou mesmo sem você esperar, aparece alguém na sua frente, alguém que você encontra e fala aquilo que você sabe que é a resposta que você precisa. A oração nos deve levar a isso. E esse que Jesus, e com certeza é com isso que Jesus exulta de alegria. É isso que alegra o coração de Jesus e nós precisamos disso. Nós precisamos ser bons. Nós temos que lutar contra essa corrente cada vez fica mais forte, a corrente da violência. A corrente da irritação, do estresse que leva à violência. A corrente que diz que você é bobo se você é bom. Padre Léo sempre nos dizia, e eu lembrava porque eu li aqui também, ontem estava lendo sobre isso, ele dizia que nós não devemos ter medo de ser enganados em Betânia. Não é? Porque a gente sabe que, dependente de químico, ele é especialista em mentir. Ele nega até a morte, porque foi isso que ele foi catequizado e foi isso que ele aprendeu no tempo de drogadição. Eu sempre falo nas celebrações em Betânia, quando eu vou na Cari também toda semana, falava esses dias ainda que o pai da mentira é o demônio. Enquanto não se livrar da mentira, não se liberta da droga e de pecado nenhum. E é uma doutrinação porque a droga
O mundo da droga, eu sempre falo que é um outro mundo paralelo que só conhece quem é dependente. É um outro mundo, é interessante, mas é verdade, é um outro mundo, o mundo da dependência química. É um mundo paralelo que acontece, que ninguém vê, porque ele acontece quando? Na escuridão, na noite, no silêncio. Não é verdade? Quando os olhos não veem, aí está acontecendo o mundo das drogas, esse mundo paralelo, que mata tanto, que maltrata tanto, homens e mulheres. E é isso que nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos aprender a viver na verdade. E falando sobre a mentira de ser enganado, o Padre Léo sempre diz, não tenham medo de ser enganados. Por uma conversinha que você se emociona, mas no fundo não era nada daquilo que se falava. O que você ama sempre, e ele está aprontando quando você não vê. O Padre Léo dizia, não temos que ter medo de ser enganados. Porque a nossa missão é amar. E o amor é a única força que é capaz de mudar as pessoas. E nesse sentido, não ser enganado por isso, porque você cria uma expectativa e depois você, não é verdade? Ai, como eu queria que fosse diferente, mas não foi. Você gritava que ia dar certo aquela pessoa e no fim, porque você cria expectativas, ninguém deve criar expectativas, porque filho que você menos espera, aquele se restaura, que você nem acreditava, esse não vai dar certo. Quando você cria muita expectativa, você acaba se frustrando, se decepcionando. E é isso que nós temos que fazer também na sociedade. Por isso que eu digo que temos que ser bons e ser bons sempre. Não importando aquilo que a cultura diz, para de ser bobo. Para que ser bom? Você prega, todo mundo faz, todo mundo rouba, todo mundo engana. Por que você faz diferente? Nós temos que ser bons para que o mal não crie essa falsa ilusão de que o mal é maior do que o bem. Isso é mentira. É só a TV, as redes sociais, aquilo que nós estamos acostumados a ver, porque nossos olhares sempre nos puxam para ver para ver uma tragédia, para ver uma desgraça, para ver aquilo que não é bom. Os olhos sempre puxam para isso, mas é mentira. O nosso mundo é bom, o nosso mundo é maravilhoso, o nosso mundo é um mundo bom de se viver. O problema é o que nós fazemos, porque Deus deu para mim e para você, Adão e Eva, desde a criação do mundo, o poder de cuidar das coisas. Esse poder é nosso. Por isso precisamos viver essa dinâmica de sermos bons de verdade, não termos medo de ser enganados, de receber, quem sabe, um abraço que alguém não queria nos dar, mas é um abraço que eu preciso dar. Não importa a pessoa queria aquele abraço meu ou não queria, importa que eu vou dar um abraço nela, um abraço de Jesus, a paz de Cristo, um sorriso. Não é? Uma das dezenas do texto, nós rezamos sempre, acolher cada um como o próprio Cristo, acolher sempre com um sorriso. Não importa se a pessoa não quer o meu sorriso, mas que eu consiga viver isso. Porque é isso que vai transformando, esses pequenos gestos, na base nossa, no dia a dia, esses pequenos gestos vão transformando o mundo. E com certeza, meus irmãos, Jesus exulta de alegria. A festa no céu, por cada ato bom que eu realizo. Não um grande ato que depois tem que aparecer na rede social, todo mundo vai me aplaudir, vai curtir, que pessoa maravilhosa aquela, que nada é um fingido, ajuda só a aparecer, não é verdade? Ajuda uma vez por ano, Natal e Páscoa, depois nunca mais aparece. Fingimento puro, para que isso? Isso é filantropia. Os pequenos gestos, o céu vibra. Quando você faz uma pequena ação, no seu dia, dentro da sua casa, quem cuida na lida da sua casa, ou você que sai para o seu trabalho, ou sai para a sua caminhada, com fone de ouvido ainda, eu falava sobre isso, a pessoa vai caminhar ao invés de ouvir o barulho das coisas, ela põe um fone de ouvido e fica ouvindo música distraída lá no mundo da lua, e quem sabe se distrai, não percebe alguém que passa do seu lado, não percebe um passarinho cantando, ou até um ronco de uma moto que atrapalha os seus ouvidos, ou até uma pessoa xingando alguém. E tudo isso é oração, tudo isso são momentos que acontecem para me louvar, para me agradecer, para me interceder por alguém. Mas eu ando distraído. Eu passo distraído pelo mundo porque eu acho que eu preciso sempre estar com o rádio ligado, ou até sempre ouvindo uma pregação com o rádio ligado, seja o que for. Silêncio, deixar o mundo gritar, ouvir o grito do mundo, ouvir o grito da natureza. Tudo isso, meus irmãos, nos leva à oração, nos leva a esse encontro pessoal com Jesus, porque até os momentos difíceis precisam nos levar a rezar. Até aquilo que eu vejo de dor no outro tem que me levar a rezar. E com certeza o coração de Jesus, ele se
ele exulta de alegria. Por aquilo que eu estou vivendo, por aquilo que eu vivo. Porque nós precisamos, repito mais uma vez, sermos bons. Por aquilo que a TV nos mostra, parece que estamos indo para o fundo do poço. Mas nada disso. Abrir o coração à graça de Deus. Olhos atentos. E é isso que diz o texto do bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: e quem é o meu próximo? Pois é. E para se justificar, muitas vezes, quando Jesus pede para você ir ao encontro de alguém, e você pensa: eu não suporto aquela pessoa. Eu, Senhor, eu tenho repulso em fazer isso. É uma coisa que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer, que não é o meu dom, Senhor. Mas o Senhor me chama. Aí eu pergunto assim: Senhor, mas quem é o meu próximo? Para quem que eu posso fazer isso? Muitas vezes nós queremos o quê? Nós queremos arrumar justificativas quando Jesus nos pede alguma coisa. Quando Jesus me chama, eu quero arrumar justificativa para não fazer. Dar desculpas. Hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu não tenho tempo. E aí, Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que viajava chegando àquele lugar, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Palavras de salvação. É verdade. E Jesus conta essa história para esse mestre da lei. É importante observar que Jesus, como quer salvar os seus filhos, quer salvar a cada um de nós, e um bom pai sempre corrige, ele cutuca o samaritano, puxa a orelha dele, o mestre da lei. Por quê? Porque ele fala que quem fez o bem foi um samaritano. Eles se detestavam. Contexto da história do Antigo Testamento, por terem mudado de lugar, e os judeus se misturaram com outros povos, e questão de culto, questão de deuses, e havia uma rixa grande entre esses 2 povos, brigas, não se suportavam. Os judeus nem consideravam os samaritanos, e Jesus faz questão: meu filho, acorda, o teu próximo não é aquele que está caindo, o teu próximo é o samaritano, que tu não amas, que vocês não acolhem. Jesus também era judeu, não é? Que nós não acolhemos como povo. Esse homem teve compaixão e parou, porque o levita e o sacerdote estavam ocupados e passaram distraídos,
Não é verdade? Muitas vezes nós somos assim. Somos esse levita e esse sacerdote, como eu já dizia, arrumamos desculpas para não fazer. Preocupados com tantas e tantas coisas, distraídos com o barulho, distraídos com a televisão, distraídos com a agitação do trabalho, com as preocupações de pagar as contas que temos que pagar, das preocupações do que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer da minha semana, que situação difícil, eu falo muito ligeiro, eu sempre trabalho para falar bem pausado, quando eu me empolgo ninguém entende o que eu falo, não é verdade? Situação difícil para resolver, e o que fazer? E vamos passando, e não vemos um caído, uma pessoa caída, não só caída na rua, mas caída pela depressão, pela solidão, porque ninguém visita. Ou dentro de casa, o meu esposo que está caído, a esposa que está caída, um filho. Os pais estão preocupados, não percebem a dor do filho. Não percebem a dor dentro de casa porque não dialoga, porque não abraça, porque anda distraído e preocupado. E vai passando adiante. O samaritano foi sensível. Por quê? Porque ele tinha um coração humilde, porque já padecia por ser criticado pelo povo judeu. Já se sentia menos segundo o povo judeu. E Jesus, como eu dizia, ele corrige esse filho, esse mestre da lei, dizendo: olha, aquele que você não gosta fez a boa obra. E ele nem no final, o samaritano nem disse ainda, não é? O próximo foi aquele que usou de misericórdia. Então Jesus é assim, Jesus quer nos corrigir. Jesus quer cuidar de cada um de nós. E Jesus quer que nós façamos isso. Que cada vez que nós temos que trabalhar isso, porque Padre Léo diz que cura interior não é mágica, cura interior exige paciência, persistência. É como os tijolinhos à vista em Betânia, que é a nossa marca também, né? Quando iniciamos Betânia, o Padre Léo fez questão, como dinâmica também, né? Um tijolo à vista é colocado um tijolo em cima do outro, mostrando justamente isso, que a vida é construída dia a dia, tijolo por tijolo. A parede não nasceu pronta, o que sustenta a parede ainda é o fundamento, a base, uma base bem feita para não ter rachadura, não é verdade? Então, no sentido desse olhar sensível, ou de um coração agitado, não se preocupar, muitas vezes se desespera demais, nos preocupando, eu não consigo mudar, parece que nada muda. Muda sim, só que tem que ter foco. Nós precisamos também racionalizar um pouco as coisas. Vocês lembram quando lemos, já na segunda-feira da Páscoa, o caminho de Emaús, os 2 discípulos de cabeça baixa? Aí Jesus aparece, eles estavam tão de cabeça baixa que não viram que era Jesus. E Jesus no meio da conversa falou: como vocês são sem inteligência e tardos para perceber. E Jesus faz o quê? Catequese. Jesus faz o quê? Uma formação com eles, e faz eles lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido com os profetas e tudo mais, e faz lembrar. Se Jesus fala que eles não usaram a razão, não usaram a inteligência, justamente por isso. Por isso que a nossa conversão não é só olhar para cima, é racionalizar, é ter um projeto, para mim, um projeto de vida, um projeto de conversão, e trabalhar naquilo que eu tenho mais dificuldade. É isso que me aperta agora? Então todos os dias eu vou rezar, eu vou pedir. Não deu certo hoje, não tem problema. Arrepende, confessa, faz um exame de consciência. Mas todo dia com esse desejo. Eu quero ser melhor. Eu quero parar com isso. Eu quero ter menos ansiedade, ser mais calmo. Respirar fundo. É um trabalho que eu estou fazendo comigo também, sempre. E outras coisas mais que nós temos que fazer. Temos que aprender. Não deu certo hoje? Paciência, tá bom, ai que pena, vamos lá, vamos começar de novo, sem nunca desanimar, porque é assim que a nossa vida é construída, a santidade é construída assim, e é muito importante falar em santidade. Vivemos semana passada em Betânia, um sábado maravilhoso, né, com o fechamento da fase diocesana do Padre Léo, do processo de beatificação, do homem que foi se construindo a vida inteira, o homem que tinha os seus vícios do cigarro, gostava de tomar mais cerveja, né, de ir para a balada à noite, como o trabalho que ele fazia em Brusque, na madrugada. E uma vez nós fomos com ele também, estávamos no colégio, depois de uma missa,
fomos para uma balada até as 4 horas da manhã. A Margarida estava grávida de 7 meses, aí ficamos até as 4 horas, depois todo mundo levantou às 7 e foi trabalhar. Todo mundo para a sua atividade. E claro, você olha para aquilo, era um absurdo, mas Padre Léo ficou daquele jeito? Não, ele foi, pois largou o cigarro, depois um tempo em Betânia, paramos de fumar em Betânia. A bebida, que era uma cervejinha, ele também parou de beber. E claro que isso não faz um mal, não é verdade? É claro que quando você exagera, extrapola, mas não faz mal, não é pecado tomar uma cerveja. Desde quando isso? Não cheguemos aos extremos, é muito extremismo demais. Eu acho que tem que ter um bom senso na vida para tudo. Então, como ele foi se construindo também, que te acompanhou desde a adolescência, acompanhando, viu como o Padre Léo foi se construindo, isso é vida de santidade. Um santo não se nasce pronto. E nós temos que olhar para essas pessoas tão perto de nós, para Santa Paulina, para o Padre Léo, né, para o nosso jovem promotor, o Marcelo Câmara de Florianópolis, está nesse caminho de venerável também. Pessoas normais que foram buscando a santidade. Então, olhar para o santo, mas olhar para mim. E é por isso que eu digo essa conversão, essa busca diária todos os dias, sem ter medo. E Padre Léo foi assim, nunca esteve preocupado com aquilo que as pessoas falavam dele, não é? O que falavam de mim não me importa, eu sei daquilo que eu sou, e nós temos que estar atentos. Não importa que as pessoas falem de você, o importa é que a sua consciência está reta, importa que você sabe da sua busca, importa que você sabe que você está lutando para se converter, para se tornar Betânia, um coração que acolhe, um coração que ama. Isso é o que importa. Não importa as vozes que dizem para você no seu trabalho, seus colegas, para que você reza, para que você faz isso. Pare com isso. Não importa. O importa é que nós estamos caminhando. E aquilo que eu digo, não importa se eu não acerto sempre. Porque quando você pensa, eu vou parar porque eu não acerto, é o demônio te aconselhando, não é Jesus. Ah, mas eu sou assim. É o demônio que diz para você, para, não reza mais, você não presta, você faz isso e agora você vai rezar. Não, é o demônio que está falando isso. Jesus está dizendo para você todo dia, eu acredito em você. Você pode, você consegue fazer diferente no meio do seu trabalho onde você está, você consegue fazer diferença. Por isso não desista, seja a luz nas trevas. Somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. E a luz serve para quê? Para iluminar a escuridão. Para que uma luz, mais uma luz assim, se estamos iluminados aqui? Para que uma lanterna, se já estamos aqui? Eu sou convidado a ser luz, e você é convidada a ser luz nas trevas. Não é o ambiente que contamina, é a pessoa que é contaminada. Por isso que a nossa presença, ela deve, onde estivermos, nenhum lugar é impuro, porque onde eu chego, se eu sou de Deus, esse lugar se torna um lugar puro. E lá eu tenho que ser luz. Porque se Jesus já agia assim, por que as pessoas dizem que eu tenho que agir diferente? Ah, não vai naquele lugar, não faz isso, não faz aquilo. É claro que você também não vai, sem ter um objetivo próprio para ir, uma missão, você não vai em lugares que você não vai com uma missão específica, não é? Mas Jesus não vivia no meio dos pecadores, e não criticavam Jesus. É por isso que Padre Léo nunca teve medo das críticas, porque ele ia aonde ninguém ia. Ele estava lá para ser luz, e os mal intencionados, como os mestres da lei, quiseram pegar Jesus aqui na parábola dos samaritanos, estavam lá para quê? Para criticar. Porque tem gente que é especialista, só vai para ver, para criticar. Por quê? Porque já tem um coração obstinado para isso. Já tem um coração determinado para isso. Mas nós precisamos ser luz aonde há trevas. Aonde há trevas. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer e pedir ao Senhor esse coração novo, esse coração restaurado. E como Jesus aqui, como repreendeu esse mestre e deu esse alerta para ele, pensemos nisso também. Quando você sentir, né, que Jesus te chama a atenção e você percebeu, foi por aquilo que eu fiz, já aconteceu comigo, tenho certeza, umas duas atitudes que eu tive, aconteceram depois algumas coisas contrárias, tenho certeza que Jesus me falou, foi por aquilo, eu logo pensei, uma atitude minha, Jesus me corrigiu, e é assim
que Jesus faz com cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. E nós queremos pedir ao Senhor esse coração novo e um coração restaurado. E eu quero trazer para vocês aqui, eu acho que é importante, falando de acolhimento e Betânia do lugar acolhedor, esse nosso livro, O Viver Betânia, não tem para venda, é só para os consagrados, mas ele começou com uma pequena apostila só, quando o Padre Léo escreveu a primeira vez, até porque Betânia não nasceu pronta, não foi escrito antes, para depois acontecer. Primeiro acontecia, depois foi se escrevendo. Betânia não nasceu pronta, ela nasceu a partir da vida. Minha missão foi assim. Um dia antes o Padre Léo falou: arruma as coisas que vocês vêm amanhã para Betânia. Aí levei todos os meus móveis, tudo que eu tinha na minha casa, e levei para São João Batista, lá para o meio daquele matão, no meio dos eucaliptos. E foi assim que acontecendo, e fomos transformando, e fomos vendo as normas, como tem que ser feito. E esse Viver Betânia, esse último aqui, ele foi editado, e o Padre Léo não chegou a ver, ele foi colocado em cima do corpo dele, quando ele estava vivo ainda, né? Uma nova edição, uma nova capa, porque tem um alaranjado, agora tem esse verdinho. Ele não chegou a ver a capa, porque ele já estava inconsciente, né? Mas essa é a nossa regra de vida, a nossa missão, porque isso que o Padre Léo nos deixou, é isso que deve ser vivido. Não aquilo que eu acho, ou aquilo que o outro acha. Essa é a base para ficarmos de pé. E falando em acolhimento, eu não vou ler depois todas as especificações, mas Padre Léo diz assim, na página 66, aqui está a essência de nosso carisma. Palavras do Padre Léo, ele falando para nós hoje. Depois de 30 anos aqui, ele estava falando para mim e para você, e para os consagrados de Betânia. Aqui está a essência de nosso carisma. Betânia não nasceu para ser simplesmente um centro de recuperação de dependentes químicos. Reconhecemos que existem muitas outras instituições com muito mais experiência do que nós e que fazem esse trabalho de forma maravilhosa. Betânia nasceu para ser especialista em acolhimento. Betânia é você agora, hein? Portanto, a palavra forte do nosso carisma não é recuperar, e sim acolher. Aí Padre Léo escreve assim, depois ele vai explicar cada um desses nomes que damos ao acolhimento. Acolher significa hospedar, agasalhar, abrigar, amparar, dar atenção, dar refúgio, receber bem, atender prontamente, dar créditos a alguém, admitir, tomar em consideração. Cada termo dessa definição precisa ter importância fundamental para todos nós. Eu quero chamar aqui o Sandro e a Fabiola, vem aqui, por favor. Eles já falaram ontem, nem vão falar agora não, mas vem aqui, se precisar fala, traz junto o microfone já. Eles já partilharam ontem, mas aqui está o fruto. O Sandro, amigo, somos até primo, os meus primos de segundo grau, o pai dele e minha mãe são primos. E o Sandro já partilhou um pouco ontem, né? Da sua vivência, tanto ele como a Fabiola. E aqui estão provas vivas daquilo que o Padre Léo diz aqui. Hospedar, agasalhar, abrigar, amparar, dar atenção, dar refúgio, receber bem, atender prontamente, dar créditos a alguém, admitir, tomar em consideração. Tudo isso com certeza aconteceu na vida deles. Isso que Betânia procura e deve ser. E lembrando um fato também, quinta-feira antes de eu sair de casa, um colega que já foi filho de Betânia também, né? E ele me ligava, Videral, eu estou indo aí para levar uma pessoa para se restaurar, para fazer entrevista. E ele foi filho de Betânia desde o início. O Padre Léo, inclusive, quando eu morava em Brusque, levou para dentro da sua casa. E ele era muito doido de droga, muito, gente. Não vou falar o nome dele porque até não impedir para falar. Ele é uma família bem abastada. O pai dele morreu no desastre da Chapecoense, naquele avião. O pai dele morreu naquele desastre. E, olha, ele era o terror. O terror. E ele veio lá em casa ontem, aí na quinta-feira me deu um abraço, muito feliz por ele, né, por aquilo que ele viveu e hoje está muito bem. Ele trouxe uma pessoa para a entrevista, já era um jovem, a pessoa tem 60 anos, que trouxe ele a primeira vez para Betânia, junto com o pai. Quando veio trazer ele a primeira vez para ser acolhido, ele veio junto com o pai, e eu dei o fim, falei o nome dele. E ele falou assim, olha,
eu vim e hoje eu estou trazendo ele aqui, né, para fazer a entrevista. Então, que vitória! Porque olha, aquela vida era uma vida extrapolada, gente de muito dinheiro, destruía tudo que tinha. E hoje vê ele bem, né? Sua esposa também morava em Itajaí, filha de um grande traficante naquele tempo lá, todo mundo falava o nome dele, era uma loucura essa pessoa, eu acho. E os dois juntos e hoje estão muito bem. Então é a vitória de Deus, e olha, é o impossível, porque inclusive no status dele do WhatsApp tem uma frasezinha. Ele falou, minha irmã que mandou, eu postei aqui, quando eu li aquilo que eu olhei na foto dele, uma frase muito bonita, o texto falava que, das vezes que ele nem imaginava, Jesus estava com ele, não é? Então é muito importante isso perceber, o impossível aconteceu na vida daquele homem, aconteceu na vida desse homem aqui, porque esse aqui também era o terror em Brusque também. Não era famoso traficante, não. Não. Mas o Sandro veio uma dependência, quase 30 anos de droga, né, Sandro? Então é prova daquilo que está aqui, e muito mais prova porque Padre Léo acreditou no Sandro, Fabíola não viveu com ele, mas do céu nos fez acreditar na Fabíola também. Então aqui estão as provas vivas, e outros também que estão aqui conosco, né? São provas vivas, o Sandro nas suas enfermidades, nas suas lutas, mas a graça de Deus sustentando. Hoje está lá em Uberlândia com a Fabíola, no Recanto em Uberlândia, né? Vivendo muito bem a missão, justamente fruto disso, fruto de que tudo é possível para aquele que crê, mas para aqueles que buscam também, porque Deus não pode dar nada se eu não quero, Deus não pode me curar se eu não quero ser curado, Deus não pode me libertar da dependência química se eu não quero me libertar, se eu não busco, se eu não insisto. A graça acontece no coração perseverante, porque eu conheço muito bem a história do Sandro em Betânia, das lutas, mas firme sempre, vencendo sempre. E hoje é um testemunho de segurança para a nossa comunidade lá em Uberlândia, tão longe. São 15 horas de São João Batista para chegar em Uberlândia. Esse dia eu fiz direto, vim de Uberlândia até em São João, demorou 15 horas, um mês atrás, nem parei no metade do caminho, viemos embora direto em uma Margarida, e o padre Djalma. Longe, mas temos segurança porque eles estão lá. Porque a presença do Padre Léo está lá, porque o Sandro viveu com o Padre Léo, foi abraçado, foi amado pelo Padre Léo. E só para quem conheceu e viveu sabe o amor que o Padre Léo tinha pelos filhos de Betânia. E por todos, o Padre Léo nunca viu o mal, sempre o bem em todo mundo. Até nas minhas deficiências, se o Padre Léo fosse ouvir o que os outros falavam na minha vivência, quem sabe eu não estaria em Betânia hoje. Mas o Padre Léo falou, eu acredito em ti. Não é verdade? E o quanto que a gente já amadureceu nesses 30 anos por isso? E assim, então aqui está a prova viva da graça do amor acolhedor. E nós precisamos ser especialistas em acolhimento. Fiquemos... Opa, quer falar? Você não pode falar muito. O Padre Léo, um dia eu havia cometido umas coisas muito ruins em Betânia, e aí eu fui falar com ele, ele disse, a confissão não. Aí fui conversar, explicar. Contei toda uma história, né? Que nem o Padre sempre fala, o Sandro quando vai falar, quando eu tinha 5 anos, mas não foi bem isso. Eu falei para ele do que tinha acontecido. Ele disse, meu filho, eu não quero saber disso que aconteceu. Eu quero saber o seguinte, como você está? É isso que me importa. Vem, se levanta e vamos seguir em frente. Padre Léo era assim. Amém. Fiquemos de pé então. Vamos cantar, Natan, que o nosso coração seja Betânia. Pode? E peça essa graça. Feche os seus olhos, que o seu coração possa arder por isso, porque Deus quer que você seja Betânia, porque há muitas pessoas que precisam ser acolhidas por você, na sua casa, no seu convívio, no seu coração. Peça essa graça ao Senhor. Que o meu coração seja Betânia, a minha casa seja Betânia, que o meu coração seja Betânia, a minha casa seja Betânia, a casa do pobre, lugar dos amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração. A
a casa do pobre, lugar dos amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração. Rezamos juntos então para concluir a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Que Padre Léo interceda por nós, para que nós nos transformemos em Betânia, para que sejamos Betânia, uma casa que acolhe, que ama, especialistas não em criticar, não em julgar, mas em acolher. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como Ele tanto nos ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei